Já cheguei de novo, vai que vai! É a cinética química, vamos dar uma olhadinha agora em duas teorias importantes. Vou tentar colocar as duas rapidinho aqui no mesmo vídeo, tá? Bom, a primeira teoria que a gente vai ver é a chamada teoria das colisões. Teoria das colisões. O que essa teoria fala pra gente? Ela fala o seguinte: para que uma reação aconteça, as partículas estão em movimento, elas têm que se chocar. E se elas têm que se chocar, esse choque tem que garantir três coisas para uma reação acontecer. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse choque é que tenha afinidade química entre os reagentes. Ou seja, eles têm que querer reagir. Um ácido frente a uma base vai querer reagir, sapeca que reage. Tem que ter afinidade química. E duas coisas importantes aqui também, que seria ainda a geometria espacial, que é como esse material vai se chocar, se ele bater de frente, se ele bate de lado, o jeito que ele está organizado no espaço, e ainda uma terceira situação, que é a energia favorável para que esse processo aconteça. Se essas três coisas vão acontecer, a teoria da colisão então garante que vai haver uma colisão efetiva. Essas três coisas acontecendo, a colisão é efetiva, ela gera o produto. Se bater direitinho um com o outro, mas não ter, se não tiver na realidade energia favorável, a reação não acontece. Se chocar com muita energia, mas de maneira não exata, a reação não acontece. Maravilha? Essa é uma primeira ideia chamada teoria das colisões. Bom, o que a gente pode pensar ainda aqui, que é uma segunda teoria, é a chamada teoria do complexo ativado. E o que diz essa teoria do complexo ativado? Uma reação vai acontecer da seguinte maneira: eu vou ter choques, colisões efetivas entre as partículas, e vai haver a formação de um intermediário. Esse intermediário é o cara que tem mais energia durante o seu processo reacional. Ou seja, há um pico de energia e a formação desse cara. Se esse cara for formado, a reação acontece. Se ele não for formado, por algum desses motivos não acontecer, a reação não se propaga. Então a ideia aqui é bem fácil. A ideia aqui mostra o seguinte: vamos supor que suponhamos que eu tenho aqui duas bolinhas laranjadas batendo em duas bolinhas roxas. O que vai acontecer é o seguinte: uma indo para lá, outra indo para cá, elas vão se chocar. Bom, eu tenho uma reação. Eles vão se chocar. Se houverem essas três situações aqui, né, eu vou ter então a formação de um intermediário. Esse intermediário é altamente energético. Vai haver um choque entre as partículas, formação desse camarada, que é o que a gente chama de complexo ativado. Se isso acontecer, eu tenho então o resultado da minha reação. As duas bolinhas de cima vão se unir, as duas bolinhas de baixo vão se unir, então eu vou produzir dois camaradas assim, ó. Uma bolotinha laranja com uma outra bolota roxa. Suave? Eu tive a reação, formação do complexo. Como que eu penso isso num gráfico? Não é esse gráfico que a gente estava vendo aí. Bom, vamos pegar um gráfico aqui da energia agora pelo caminho da reação, pelo que acontece. Eu vou fazer uma proposta aqui, lembrando que existe o endo e o exotérmico, e depois a gente vê qual desses vai ser. Então presta atenção. O que eu vou ter aqui na realidade é o meu reagente, então aqui é a entalpia dos reagentes. Aqui embaixo é a entalpia do produto, você já sabe, se o reagente está em cima, é endo ou exotérmico? Vai pensando. Qual é a ideia? Bom, a ideia é essa. Reagente está aqui, produto está aqui. Reagente e produto. Essa reação tem um pico lá em cima, que é a produção do complexo ativado. O que eu tenho então aqui são os reagentes se chocando. Dá um pico de energia, e essa energia é a energia necessária para a reação acontecer. Como é que chama essa energia? Energia de ativação, que é essa energia favorável que a gente estava falando aqui, ó.
Essa energia favorável é a energia de ativação do processo. Para finalizar, vem comigo aqui. Endo ou exotérmico? A energia no produto é menor, ou seja, liberou energia. Esse valorzinho aqui, para você que já estava vendo aí a termoquímica, é o ΔH. A diferença entre a entalpia dos reagentes e dos produtos. Se está havendo diminuição, esse ΔH é negativo. E esse é o gráfico que representa uma exotérmica. Dá uma olhadinha aí como é que é o gráfico da endotérmica. E eu tenho aqui então duas teorias interessantes para explicar como uma reação acontece. Maravilha, moçada? Dúvida, choro, tesão reprimido, vontade de cantar uma bela canção? Tava com saudade, né? Ei, aquele abraço, valeu!